Bom dia, boa tarde, boa noite. 9 de junho de 2024, 13h28 da manhã. E aqui nós, Álvaro, Anderson, Vitor, William, falar um pouco aqui de algumas notícias do mercado, essas análises aí de economia, né? Aqui tem aqui algumas notícias hoje é domingo, então algumas notícias que achei interessante, assim, até curiosidades talvez, né? Desse domingo, que já foram divulgadas, sábado, sexta. E vamos pelo menos comentar rapidamente, né? Vou tentar ser o mais rápido possível. Eu vou ler a notícia e vou fechar novamente, tá? Essa notícia do IPEA na sexta-feira, que a renda média do trabalhador brasileiro cresce 4% no primeiro trimestre de 2024 na comparação com o primeiro trimestre de 2023. Né? A renda média. Então, beleza. Renda média. Só pelo título aqui a gente começa a imaginar. Não, beleza, mas o salário mínimo aumentou. Sim, o salário mínimo aumentar é uma coisa, né? A renda média é outra coisa. E aqui até comenta que a renda média nesses três primeiros meses do ano foram de R$ 3.137. Grosseiramente, pouco mais que 2 salários mínimos. Né? Então teve um aumento em relação ao trimestre anterior, que é de 2023, e aos 3 primeiros meses do ano passado. Beleza. Uma coisa que eu achei bem interessante de parar para pensar é uma renda média ainda cenário de país ainda baixa, né? E a gente percebe até a questão de distribuição de rendas como ainda está muito mal distribuído, né? Que ainda a média está mais próximo do salário mínimo do que dos grandes. Então, é uma renda média. Se a gente for distribuir, pegar isso daqui e dividir por setores, classe A, classe B, classe C, aqui fica bem evidente como que é a distribuição. Mas achei interessante algumas coisas na notícia de como que em primeiro lugar a distribuição de qual tipo de setor, né? Qual tipo de trabalhador, que esse aumento foi principalmente daqueles trabalhadores que, vamos dizer, por conta própria, né? Empresários, né? E aí tiveram 6,9%, ou seja, eles quem puxaram para cima, e também o setor público que 4,9% puxou para cima, né? E aí a gente pode olhar a questão de quem sofreu o maior aumento também são os trabalhadores de indústria, transporte, serviços pessoais e coletivos, 6,5%. Os outros setores, agricultura, construção, serviços profissionais, abaixo de 1% aumenta. E interessante também é que por grupos demográficos, quem tem entre 40 e 59 anos, com ensino médio, e lá do norte, tiveram os maiores aumentos. Né? A gente tem que parar para pensar, porque a gente está num cenário econômico de Brasil que a taxa de desemprego está caindo. E até a gente utilizar um pouco assim de lógica, a gente parar para pensar, nem precisa de ser economista, de ser o cara. Bom, se está diminuindo a questão de desemprego, então aumenta, vamos dizer, diminui a oferta de empregados, então o preço do profissional aumenta, né? Então, quem está desempregado pode falar, olha, só tem eu. Então tem essa questão de aumentos salariais que é normal, e principalmente aqueles que já têm conhecimento e experiência, tanto que mostra aqui, fala, os jovens são aqueles que tiveram menos aumentos. E faz sentido, né, ser os jovens, na questão de que ainda estão buscando aperfeiçoar. Né? É muito interessante, assim, de forma geral, está tendo um aumento, isso é bom, da renda, nesse quesito, a gente tem que ficar de olho, né, como que pode impactar a questão de inflação. Né? Outra notícia do IPEA também, aqui é uma notícia que o IPEA e o Ministério do Meio Ambiente firmam um acordo para fortalecer políticas de combate às mudanças climáticas. Aqui está dizendo, né, que teve reunião, questão do Dia Mundial do Meio Ambiente, e que estão sendo assinados tratados, e assim, está tendo agora a conferência da ONU lá em Belém, que vai terá, na verdade,
E isso aqui é economia. Hoje, a gente parar para ver de economia externa, existem países que estão fazendo embargos, que a gente fala, não embargos, embargos não econômicos, como por exemplo, tem que ter algumas questão ambiental, tem que seguir algumas regras, mas assim, a gente falando mesmo, a gente tem que buscar tecnificar, ou melhor, buscar uma eficiência nas nossas linhas de produção para ter menos externalidades, ter menos rejeitos no meio ambiente e minimizar esses problemas, vamos dizer assim, de crise. Né? Buscar desenvolver de uma forma que afete menos o meio ambiente e minimize as mudanças climáticas. Né? É muito importante. Então é interessante, não, a gente não pode esconder isso não, tá? Planos de saúde corporativos crescem com emprego formal e ações do setor se valorizam. Está tendo um aumento, né, aqui mesmo fala, o número de beneficiários de plano de saúde atingiu 51 milhões em abril, foram 99 mil a mais no mês, e 150 mais no 845 mil a mais no acumulado do ano. E inclusive a ANS, né, disponibilizou, né, agora em maio um aumento para a partir de junho agora, aumento na casa de um pouco mais de 6%, reajuste, né, nos planos de saúde. E está tendo essa situação das empresas, os planos de saúde estarem se recuperando do pós-Covid, né? Assim, apesar do Covid não existir, mas daquele período de pandemia que foi um período muito turbulento e etc. Né? Então, aos poucos elas estão se retornando, né? Bom, aqui já a exportação de carne bovina supera a média histórica de 5 anos. A gente percebe que está tendo esse aumento da exportação de carne bovina. Só que tem um detalhe que é o seguinte: os preços aqui até falam que os registrados preços médios mais baixos, mas como teve mais exportação, no final um compensou o outro. A grande questão é que a carne bovina ou proteína animal, ela é, de certa forma, uma commodity, né? Então a guerra dela não dá para utilizar tanto a questão de marketing, a questão de outros diferenciais. É a guerra de preços, tem que oferecer o melhor preço. Né? O câmbio tem favorecido a exportação, o câmbio está cada dia mais depreciado. E ano passado a gente teve uma questão de que a China segurou muito as carnes brasileiras. E se a gente parar para pensar, né, pelo menos em teoria, 2021, 2022 foi o boom assim de vamos, entre aspas, produzir mais carne bovina. Então, se a gente parar para pensar, 2022, mais os 2 anos que é o tempo para abate, já é agora que está aumentando muito a oferta, né? Então, essa oferta é muito interessante de ter quantidade, né? Então, dá uma janela boa a questão de os preços, o câmbio está depreciado, o Brasil está conseguindo cada vez mais ter frigoríficos sendo ganhando o carimbo, o selo para poder exportar, né? Então está interessante. E claro que também a questão da inflação tem ajudado, os preços das rações, né, que no caso é muito vinculado com a soja e com o milho, estão caindo, então isso ajuda muito a carne bovina, até os custos, né, de quem produz. E se a carne bovina cai, de outros produtos como aves e suíno também acabam caindo ali, né, questão de produtos substitutivos, né. Para fechar aqui, essa notícia aqui é uma notícia que assim não tem a ver com economia no contexto de, né, Exército gasta 20 milhões por ano com pensão de 238 mortes fictícias. O que seria mortes fictícias? É aquele militar que por algum motivo ele estava já aposentado, né? E aí ele faz alguma, ou ele está nativo ainda, mas ele faz alguma fraude, alguma coisa, ele é expulso das Forças Armadas, e aí ele não recebe salário, mas ou a esposa
o filho recebe a pensão no lugar, né? É, é algo assim, né? Tipo, totalmente... Imagina só, você está trabalhando, você faz algo errado, aí o seu familiar fica recebendo salário no seu lugar, como pensão, algo... Né? Claro que foi uma benesse lá atrás, ainda nos anos 60, e ainda continua. Aí tem as justificativas de que na verdade o militar, ele aqui, né, que fala, a legislação definiu que o militar expulso da força não perde o direito à pensão militar, já que durante o tempo que serviu, parte do salário era recolhido para custear o benefício. Né? É meio complicado, né? Aí eu acho interessante, né? Por exemplo, aqui falou de um que teve a morte fictícia reconhecida em 23 e a esposa passou a receber quase 23 mil mensais como pensão. Aqui, esposa e ele, né? Enfim, é uma bem, né? É uma coisa que não envolve tanta economia no contexto, é mais uma coisa mais política, né? Difícil. Mas a gente para pensar que hoje os militares, né? E só em 23 os gastos com pensões chegaram a 25 bilhões de reais. Né? Então, muitas vezes, por que a pensão? Né? Ele vem a falecer e aí a esposa passa a receber de forma vitalícia, ou o filho passa a receber de forma vitalícia. Inclusive aqui fala que no governo de FHC ele mudou a norma para que os filhos de militares pudessem receber pensão até 21 anos, né? E não mais até a morte. Só que pode ter pensão vitalícia caso autorizasse um desconto extra de 1,5 na folha. Então imagina se tem uma pensão vitalícia, né? Tem algo que tem que ser repensado. Teve uma reforma nas Forças Armadas em 2019, mas tem que ser repensado para acontecer alguns problemas assim, né? Acabou lerando bastante. O Brasil como um todo. Aqui, hoje, na verdade, no dia 8, a Conceição de Tavares, né, que é uma economista luso-brasileira, nasceu em Portugal, mas fez a sua vida, sua carreira inteira no Brasil, veio a falecer com mais de 90 anos, com 94 anos. Ela tem uma história muito interessante. Ela, na verdade, tinha um olhar mais heterodoxo, um pouco mais de esquerda, assim, né? Não necessariamente o heterodoxo é de esquerda, mas tinha um olhar da necessidade de olhar pela demanda, né? Um olhar um pouco mais de buscar essa intervenção do Estado, como Keynes propunha, e ela sempre foi muito viva. A forma que ela expressa a opiniões inteligentes, independente da pessoa tem seu que seja contra ela, mas a gente tem que respeitar que ela foi muito inteligente em posicionar em um cenário em que é uma mulher em um ambiente repleto de homens, então conseguiu se destacar, né? E aí ela tem uma frase que está até aqui no finalzinho, questão de preocupações sociais, que essa frase ficou muito famoso. Essa frase, assim Conceição Tavares definiu a profissão de economista. Se você não se preocupa com justiça social, com quem paga conta, você não é um economista sério. Você é um tecnocrata. É uma opinião muito inteligente, assim. Aqui é uma discussão de que a gente não pode olhar tudo apenas nos dados, e no preto e branco, a gente tem que ter esse olhar um pouco mais comportamental, um pouco mais de que temos diferenças regionais e temos desigualdades. Elas, assim, meus pêsames a elas e só dar ações, né? Aqui é uma notícia muito interessante aqui, que algumas vezes eu já falei sobre projeto político, estrutura política, né? Sem metas, reconstrução do Rio Grande do Sul levará décadas, de especialista em desastres. Essa frase aqui, né, se eu quisesse colocar aqui Brasil, não estava errado.
que até eu tô antes mesmo de ler a notícia, falar um pouco, dando uma crítica mesmo, que o Brasil, independente da ideologia, a gente percebe cada dia que os políticos eles estão aqui governando para o próximo mandato. Eles já entram esperando que 2 anos vai ter uma nova eleição, vão aumentar o fundo e a gente tem que ganhar, mas não tem projeto político de nação, tá? O Brasil, infelizmente, tem muitos anos que não tem. Começa um projeto, chega outro governo e muda. Então, infelizmente, no cenário do Brasil fica uma guerra de interesses muito grande e não avança. A gente parar para pensar aqui quantos anos que estava falando de uma reforma tributária e como que ela vai acontecer, né? Demorou para acontecer, ainda assim colocando muitos jabutis. Né? Falando dessa notícia em si aqui, né? Nós temos o especialista aqui, o Mário Mediondo, vem falar um pouco sobre o cenário que tem. E se a gente está falando de reconstrução, de prioridades, estamos falando aqui de escassez de recursos. Né? Então, nós sabemos que praticamente uma reconstrução é praticamente do zero. Não tem nada, na verdade. Né? E aí, o que vai priorizar? Tem que priorizar alguma coisa. Vai ser estrutura, vai ser alimento, né? Vai ser. O que vai ser? Vai ser moradia. Então não dá para colocar tudo e fazer e achar que vai ficar pronto. Tem que começar uma coisa e outra. É difícil, não é fácil. Você tem que ter um projeto, né? Então, colocando como fornecimento de água como prioridade, né? E tem até a questão de doença também, né? A gente sabe que água contaminada, também os dejetos têm que ser tratados, saneamento básico, como falei, dentro dos dejetos. E aí, assim, tudo isso, né? Malha logística e, claro, a reconstrução pode ser geradora de empregos, pode ter certeza. É aquela velha pergunta, vai vir da iniciativa privada ou da iniciativa pública essa reconstrução? Que na verdade tem que ser até um PPP, né? Um projeto, desculpa, uma parceria público-privada. É dos dois. Né? Igual o PAC mesmo tem essa iniciativa de ser dos dois, né? Mais pela privada, aqui também tem que ser dos dois. Né? E ver como vai ser feito o multiplicador. Né? Essa notícia, o que o chão de fábrica da Faria Lima tem a dizer sobre o conflito de interesse? Essa notícia é um pouco extensa. Aqui está falando sobre a rotina dos assessores de investimentos, né? Então, aqui está falando sobre, resumidamente, notícia, né? Sobre quem é assessor de investimentos, sobre que na verdade não é um mundo tão lindo como como o marketing faz, né? Tem gente que chegou a sair de algum emprego para ir e viu que não é bem assim. E como que muitas vezes existe um conflito de interesses de você tá ali como assessor para oferecer o melhor para o cliente, ao mesmo tempo a corretora está tenta empurrar alguns produtos que não são tão bons e você fica ali na corda bamba, você não consegue ter um trabalho remoto, híbrido, é difícil. E que a CVM teve que entrar aí para dar uma abrandada, porque percebeu que estava tava até acabando com o teste de ética, né? Vamos dizer assim, a ética. E aí agora deu essa facilidade para os assessores, que eles conseguem até sair das corretoras de maneira mais fácil, sem tanta dificuldade, vamos dizer assim. Tá? Não vou ter muito grande notícia aqui para ler certinho. Aqui, na verdade, o site do Banco Mundial, eu só queria mostrar isso para vocês aqui. Tá? Eu achei isso aqui bem legal. Eu estava aberto, mas acho que por recarregar aqui, ele voltou para a página inicial, mas tem um simulador de imposto sem valor agregado. Olha que legal. Então é possível brincar com esse SimVat 3. Brincar, fazer Tá? Eu achei bem interessante você ter essa ideia de como que funciona. Tá?
Fica a sugestão. Tá? Aqui agora a gente vai passar para um lado um pouco mais... E a carta mensal da Santander de junho, né? Apesar de ser dia 9, mas está por dentro. Então eles têm um cenário mais macro. O que eles esperam? Eles estão dizendo que é um cenário global com incerteza moderada, né? A gente tem percebido isso. Como vai ser os juros que dos Estados Unidos e outros países. Questão também, aí vem a questão de guerra, questão de política, né? Eleição nos Estados Unidos, eleição na Inglaterra. Né? Expectativa de início do afrouxamento monetário americano no semestre, como vocês perceberam já, boas notícias, né, lá nos Estados Unidos. PIB crescendo, inflação controlada, então tende a subir. Aqui o cupom que tende a seguir um fluxo de redução dos juros no final do ano, mas já não juros não tão decrescente quanto antes, né? E aqui até fala isso, que a expectativa de último um corte só de 0,25. Aqui eu não vou passar, vou passar aqui é o que eles estavam esperando do mercado em maio, né? Então não vou passar não. Mas as perspectivas de renda fixa é de um ambiente de juros real e nominal descritificado no Brasil neutro, né? Então eles consideram aqui qual que é a ideia deles aqui de renda fixa diante do cenário local e global mais desafiador. Deixa eu colocar um zoom aqui, esqueci. Decidimos adotar posicionamento neutro para a renda fixa local. Nos Estados Unidos, apesar de algum alívio dos dados de inflação e atividade, os membros do Fed mantiveram a cautela em relação à evolução da política monetária. Localmente, ou seja, no Brasil, após a última decisão do Copom pelo corte de 0,25 na taxa de juros, ficou reforçada a expectativa de uma queda mais lenta na Selic ao longo do ano. Sendo assim, nem chegamos a algum prêmio na curva de juros, mas em definição do cenário econômico e do potencial de ganhos. Algum prêmio que é mas pouco. Crédito privado, né? A gente percebe um ambiente Newton. Por conta de que assim, o crédito agora tende a manter isso que está, né? A bolsa brasileira considera ainda neutro, estão considerando neutro, né? Deixa eu colocar mais um pouco aqui. Assim, então eles até falam aqui, né, que os preços da bolsa local parecem atrativos e o lucro das empresas poderia sustentar uma eventual alta do Bovespa, tá? É aquilo que a gente fala, talvez o cenário de saída de dólar do Brasil, juros altos ainda no Brasil, faça com que a bolsa caia, mas isso não quer dizer que a empresa, os fundamentos dela estão ruins, os fundamentos podem estar muito bons, tá? Então, as empresas devem estar tendo realmente bons resultados. Não chegamos gatilhos para uma valorização mais expressiva da bolsa no curto prazo, né? Sendo que até algumas outras projeções de que no segundo semestre deve melhorar um pouco a bolsa. Em relação ao câmbio, mantemos a visão neutra. O Brasil segue apresentando um dos maiores juros reais do mundo, isso é verdade. E a balança comercial permanece robusta, positiva, sim. Esse dólar depreciado então tende a manter. Por outro lado, o risco da condição de política fiscal, isso aqui é um problema, e o patamar elevado dos juros dos Estados Unidos são fatores que tendem a impactar negativamente o desempenho real frente ao dólar. Na economia internacional, a preocupação em cima do Fed. O Fed é o maior banco, né? Não tem jeito. Aí até comenta aqui que a inflação consumidor lá e o lucro subiu 0,23, né? Acumulando de 3,4 e 3,5 nos últimos 12 meses. Né? Mas ainda assim está tendo uma desaceleração enquanto que a inflação está subindo. Tá? E aí ainda números bons de atividade, crescimento firme do PIB. E a China, né, a questão que a China estava com meio que estava um pouco perdido, de como que a China iria crescer. E a China, na verdade, está mostrando agora está tentando buscar esse crescimento, né? Buscar um crescimento de 5% em 2024. Estava com dúvidas principalmente no ramo imobiliário, né? Agora eles estão reinvestindo. Na economia brasileira, então é isso que a gente está falando. Um ajuste a Selic um pouco abaixo, cair. Eles estão projetando para o final de 2025 um Selic 9,5, pode ser. Né? E para final de 2024, 10,25. Né? A conjuntura que vou seguir desafiadora, sim.
e o quadro fiscal doméstico complexo já tinha, né? Então, assim, isso daqui está percebido. O PIB do primeiro trimestre avançou 3,2, né? Enquanto o mercado de trabalho continuou aquecido, taxa de emprego chegou a 7,2, caindo, viu, gente? Os números recentes caminharam na direção desejada, ou seja, está caindo, a inflação no Brasil está caindo, tem percebido. Por outro lado, a inflação de serviços ainda se encontra no patamar acima do almejado pelo cupom, enquanto as expectativas de inflação, fator central das posições de nível monetário, subiram um pouco. As expectativas estão subindo e serviço é setor complicado, tem que dar um agregado. Bom, no mercado de renda fixa a gente percebe os juros futuros no mundo tendo uma queda. No mundo, tá? Não no Brasil. O Brasil está ao contrário. Por conta de que deve cair nos Estados Unidos, né, a taxa de juros. Aí no Brasil, aumenta a incerteza no cenário econômico levou a abertura da curva de juros nominal. Tá? Já a deterioração da inflação implica nas curvas futuras fez com que os juros reais apresentassem queda no mês. Estabilização dos spreads de crédito e então uma visão neutra, né, por renda fixa local. Você pode perceber os juros nominais aqui no Brasil. Então, mais um zoom aqui, ó. Isso aqui é legal. A maio, abril, dezembro e 12 meses. A gente percebe que inicialmente como que tem buscado subir, né? Na verdade, tá tudo jogando pra cima, assim, ó. Né? A gente tem percebido isso. Anteriormente estava um cenário até baixo, mas agora está jogando para cima. Os juros nominais e os juros reais também. Hoje o Brasil está com, se não maior, um dos maiores com juros reais do mundo. Aí os indicadores da mina, o ágio das meias, a variação mensal, que tem alguns que acabam impactando bastante. Bom, renda variável, né, as ações globais com retornos positivos. Uma vez para o mês negativo, maio foi terrível. Diante da incerteza política fiscal e a trajetória do Selic. Setorialmente, petróleo teve maior impacto na bolsa, né? A crise lá na Petrobras, principalmente, e o setor de saúde contribuíram positivamente. Né? Então, visão neutra global e Brasil é incerteza. É isso a notícia. Neutra para os dois, né? Percebe como tem sido bem caído, né? Tá batendo. Agora nós vamos ver daqui a pouco está em quase 120 mil. Alguns indicadores financeiros, né? A gente percebe que o Bovespa tem caído. Não tem, apesar de ter uma alta nos últimos 12 meses esse ano, não tem sido bom. SP 500 tem se mantendo em alta. DAX, FTSE, Nikkei, todos assim, têm buscado um aumento, né? A gente percebe isso. Quanto às moedas, a gente percebe essa. Né? Se o real está desvalorizando, o dólar está apreciando, né? A gente percebe que todas as moedas praticamente estão apreciando. Está tendo saída, não tem jeito. E o juro brasileiro futuro, assim, tá tendo um aumento. Tá tendo aumento, assim, e é isso, né? Commodities, petróleo caindo, ouro, até falamos de como tem subido bastante, né? A China tem procurado comprar muito ouro. Tem algumas projeções aí, né, do PIB de 2,2 para 24, eu acho que vai passar, viu? Não sei. Recentemente deu 0,8 no segundo trimestre, né? Vamos ver aí, taxa de desemprego 8,2, projeção atualmente está em 7 e pouquinho, né? Inflação, taxa de juros, inflação estável, taxa de juros alto, né? Taxa de câmbio, será que fecha com 5? Vamos ver, né? Saldo em conta corrente, aí, tristeza. Estado do setor primário, né? Setor negativo, a dívida bruta subindo, né? É isso aqui. Eu tentei ser resumido, eu queria até debater mais, mas para passar as notícias não ficar muito longo, né? Participação do agronegócio do mercado de capitais cresce 8% em um ano. Essa notícia é muito interessante porque mercado de capitais, o que é agronegócio? LCA,
CRA, que são os CRAs, né? Tem outro também, esqueci, uma coisa rural. Então, a gente percebe esse aumento de 8%. A notícia só fala isso aqui, eu acho que na verdade tinha que ler o boletim, eu não vou ler não. Mas o volume de agronegócio dos últimos 12 meses de 492 bilhões, bem legal. Só o CRA, 140 bilhões. Tá? Agora, uma noticiazinha aqui no site. A Safra rebaixa a projeção do Ibovespa 2024 para 145 mil pontos. Hoje nós estamos com o Ibovespa na casa de 120 mil. Né? 122 mil, na verdade essa notícia é dia 3. Assim, a gente parar para pensar, 122 mil para subir para 145 mil é como se fosse subir quase 20%, né? Mais 18%, 15%. É bem legal, tem uma subidinha boa, viu? Sendo que não está esse cenário tão otimista, a gente tem que esperar esse cenário externo, né? Vamos ver como é se vai aumentar, diminuir muito as taxas de juros externos para acabar batendo aqui, né? Não sei se chega a bater 145 mil não. E olha que eles ainda colocam que tem um preço alvo de 102 mil em 12 meses. Aí pode ser. Vamos ver, não sei também. Vamos ver, né? Dólar fecha com 5,82, juros futuros disparam, né? Pra você ver, né? A gente acabou de falar aqui, não consegue conectar uma com a outra. Os juros futuros eles estão realmente, a versão a risco na questão do que Haddad comentou, desses problemas agora aí, né? E também lá nos Estados Unidos, os dados do mercado de trabalho que saíram aí, o payroll, agora sexta-feira, dia 7. Então, assim, juros com vencimento em 2027, 11,75, 19, para você ver. Para janeiro de 2025, 10,45. Eles estão esperando, olha para vocês verem interessante, que o ano termine, dezembro de 2024, 10,25, o Selic. Eles estão esperando para janeiro de 2025, ou seja, um mês depois, 10,45. Não quer dizer, 10,60. Então, estão subindo muito os juros, a inflação está baixa, ou seja, os juros reais estão maiores, sabe? Vamos ver o que vai ser feito aí, sabe? Aqui já falei, esses juros mais altos por mais tempo favorece a ação do Banco do Brasil, né? Interessante que com o juros está alto. É muito interessante aqui uma análise, fizeram análise contra isso por conta por que isso. Isso aqui, ó. O Banco do Brasil, eles têm muito responsáveis por muito depósito judicial. Então, que os depósitos judiciais geralmente remuneram 80% CDI. Né? Então, você está com, vamos dizer, dinheiro em conta que você paga 80% CDI e você pode emprestar com esse juros que está alto. E aí, ou seja, olha o spread que você tem. Né? É muito interessante essa notícia. Aqui no mais não vou ler não, tá? Aqui, então, só uma dica mesmo aqui na bolsa, no site da B3 mesmo. Desce um pouquinho, desce um pouquinho, desce um pouquinho. Curso de finanças gratuito, tá? Valendo certificado, assim, pode ter algum conteúdo interessante, né? Tem mais cursos, depois dá uma olhadinha, tá? Aqui eu queria aproveitar. Nossa, eu me perdi, depois eu verifico o que eu tava querendo olhar. Enfim, continuando aqui, só pra gente ver o índice da B3 e fixo da B3. Opa, rapaz! Era Vou olhar o índice fixo aqui rapidamente, né? Só pra gente dar uma olhadinha assim. Que ele chegou a cair um pouquinho no último dia. Nos últimos 5 dias, na verdade, chegou a cair nessa semana, né? No mês, então tem uma quedinha também. Tava positivo, caiu. Se não tem variado muito não, a gente parar pra ver, tem variado poucos pontos, tem sido um índice bem estável, né? E às vezes veio a cair nos últimos dias aí, né? Nos últimos 5 dias eu falo. 0,9%. Tem jeito.
assim, apesar daqui a gente não, é um índice que ainda é um pouco, tem muito investidor que é de fora ainda, então acaba que tá pegando essa renda variável no Brasil, assim, tá pegando, tá? O índice do Bovespa, então, Bovespa, que olha, bateu quase 120 mil pontos, caiu na sexta 2 mil pontos, sabe? 5 dias, 1.300, então não estão sendo dias fáceis, tá? Sobre a SMRE, eu tava procurando, acabei achando um negócio, não me passou assim. Eu tinha reparado já antes do comentário aqui, mas eu não tinha reparado que era um comentário de uma pessoa e etc, né? Em abril ainda, já tem tempo, já tem mais de 40 dias que ele falou. A SMRE terá seu portfólio inicial. Esse é o comentário dele aqui, tá? É uma pessoa, é um interessado. Terá seu portfólio inicial dois grandes loteamentos. O primeiro, Golden Sul, localizado na cidade de Montes Claros, atualmente possui 89,6% dos lotes vendidos. VGV de 35 milhões 10.522,08 centavos e área total de 96 mil metros quadrados. O segundo empreendimento, já integralizado ao fundo, é o Jardim Independência. Empreendimento comercial com 99% das unidades vendidas, VGV de 35 milhões 530 mil 131,78. Juntos, ambos possuem um total de 1.157 unidades e as obras já foram finalizadas. Retorno estimado CDI mais 2%, hoje equivalente a 1,06% ao mês. Show de bola. Isso aqui no dia 25 de abril. Aí no dia 26, né? Outra pessoa mandou um comentário. Alguns pontos para todos pensarem sobre esse fundo. Taxa de gestão mais ADM. 1% mais meio de consultoria imobiliária. 1,5%. Cara. TFE 20% acima de CDI mais 2%. Cara. PL de apenas 44 milhões. Qual será a liquidez? Os imóveis integralizados são da própria Smart House. Quem garante precificação desses ativos? Não confiamos em laudos. Não seria uma forma de dar liquidez para a própria carteira sucando no mercado? Alguém tem mais alguma consideração? Aí, assim, a pessoa fez 5 perguntas, né, 5 afirmações de questionamento, né, que é normal. O fundo ainda é novo, recente, só teve ainda um dividendo, ainda teve um mês distribuindo, né? Então é normal, isso aqui é muito normal, né? Aí a gente vai buscando aí encontrar alguma informação, alguma coisa, né? E para finalizar, selecionei aqui o calendário econômico dessa semana, mas apenas notícias que são de 3 estrelas de importância, tá? Para ficar bem. Então acaba colocando apenas notícias do Brasil e Estados Unidos e contém alguma ali da União Europeia, né? Acaba nos outros mercados não tem não. Bom, então logo na segunda vem o PCA mensal, né? Geralmente cai no dia 10. Desculpa, que eu fiz na terça-feira. Dia 11 de junho. Aí também o IPCA acumulado, né? Então aqui tem o anterior, né? De 0,38 e o acumulado está em 3,69. Também vamos ter o crescimento do setor de serviço, muito interessante a gente ver isso, porque é um setor que ainda está inflacionado, então vamos ver como está a situação. E também o anual, né? Beleza. O IPC núcleo e o PC, e o PC dos Estados Unidos, né, anual, anualizado, o PC mensal. Tá. Isso aqui também é muito interessante. Estoque de petróleo bruto e as posições econômicas do FONC. E as declarações do FONC, taxa de fundos do FED, coletivo de preços do FONC. Acaba sendo um linkado com o outro aqui, né, do FONC. Isso na quarta. Na quinta aí já temos as vendas de varejo, pedidos iniciais de seguro-desemprego nos Estados Unidos, IPP mensal e balanço, planilha de balanço do FED. E aí na sexta o BC, relatório de política monetária do FED. Vamos ver como vão ser aí essas notícias aí que vão acabar impactando o mercado aqui, principalmente nos Estados Unidos e no Brasil, né? E é isso, acabaram dando 40 minutos de áudio. A gente vai
A gente vai buscar aqui melhorar, né? Peço um pouco de paciência, para que tudo saia melhor. Vocês podem me dar sugestões, críticas, comentários, né? E é isso. Muito obrigado, galera. Excelente semana, tudo de bom pra vocês.